Olá, amigos da Bacia do Rio Corrente. Me chamo Marlos Batista, sou cientista político. Estou aqui com meu amigo Diego Castro. Ele é geólogo, mestre em geociências e especialista em engenharia geotécnica, não é isso, Diego? Isso mesmo. Então, a gente está fazendo esse vídeo porque, devido à urgência do tema, da invasão que houve na Fazenda Igarashi, o volume de água que eles vêm tirando, a preocupação em secar nossos rios, a gente estava debatendo, ele me explicando vários pontos de como funciona. Então a gente resolveu fazer uma pesquisa maior para poder elaborar o vídeo, porque o que ele me disse eu acho que seria muito importante para todos nós ouvirmos. E a primeira pergunta que eu faço a você é o seguinte: essas fazendas tirando esse volume de água, vai secar os nossos rios? Bem, primeiramente obrigado, pelo convite. E antes de responder essa questão, eu tenho que revisar alguns conceitos básicos, Nada mais é do que o ciclo da água, também conhecido como ciclo hidrológico, que mostra a dinâmica da água nos diversos reservatórios, sejam os oceanos, rios e lagos, geleiras e sistemas aquíferos. Só que o que mais interessa para a gente aqui é a precipitação através de chuvas, e quanto dessa precipitação alimenta os sistemas aquíferos, porque são esses sistemas aquíferos que vão alimentar as nascentes dos nossos rios, vão manter essa perenidade ao longo do ano. Ou seja, a origem do nosso rio é basicamente o aquífero. Basicamente o hidroaquífero, mais especificamente o aquífero urucuia, Tá, mas a gente sabe que nesse ciclo aqui tem interferência humana. Justamente. É difícil separar a ação humana, do ciclo natural. Tanto que eu batizei como ciclo antrópico hidrológico, porque o homem ele faz retirada direta, que é uma ilustração da fazenda lá em Correntina, seja por captação superficial, direta dos rios, como as bombas da Fazenda Igarashi, ou por captação subterrânea, através dos poços artesianos. Ah, entendi. E como é que surgem esses rios na nossa região? Explica esse gráfico aqui pra gente. Certo. Aqui a gente tem a bacia do Rio Corrente e a bacia do Rio Grande, tem um esquema para ilustrar a topografia através de cores, onde as cores quentes, vermelhas e amarelas, representam as porções mais elevadas, mais altas, e as cores frias, azul e esverdeadas, as porções mais baixas nos vales. Você tem nessas porções dos chapadões, você tem um corte em perfil AB, que é representado logo aqui abaixo, ilustrando esses chapadões tipo mesa, que são formados por arenitos porosos. Então, quando há precipitação, a água infiltra nesses chapadões, ele funciona como uma esponja, ele retém a água, e como vocês podem observar, gera uma superfície potenciométrica do aquífero que é mais elevada do que os vales encaixados. Então, por gravidade, por diferença de pressão, ele acaba alimentando as nascentes, acaba jorrando, acaba fazendo com que essa água flua nessas porções mais escavadas. É interessante. Então, nossas nascentes, elas surgem justamente por uma questão de gravidade, pela parte mais baixa desse aquífero. Então, aqui é a mesma configuração da imagem anterior, mostrando também a bacia do Rio Corrente, do Rio Grande. Também colorimétrico, as cores têm significado. As cores quentes, mais avermelhadas, representam as zonas de recarga do aquífero, as zonas mais potenciais, E as cores frias, as zonas que favorecem o escoamento superficial. Então, basicamente assim, nessa parte vermelha é onde o aquífero mais recebe água. Justamente. Tanto por questão de precipitação quanto por infiltração. No caso, uma combinação de... Então, não por coincidência, justamente nessa extremidade que mais surgem as nascentes, não é isso? Justamente, são as porções mais elevadas e onde tem também essas rochas arenitos, esses chapadões do grupo urucuia. E como funciona o rio nesse percurso? Essas imagens aí, explica ela pra gente melhor. Certo. O rio, ele pode se comportar de duas maneiras, Uma vez que, a partir da nascente, ele começa seu percurso, ele tem, muitas das vezes, um comportamento efluente, onde ele recebe contribuição direta dos sistemas aquíferos. Ele vai aumentando de volume, tanto pela confluência de outros rios ou outras nascentes, mas também, vamos dizer assim, por águas jorrantes não visíveis, que ao longo do seu canal. O que ele está querendo dizer aqui, basicamente, é o seguinte: quem ainda não esteve na nascente, eu aconselho ir, porque é muito bonito você ver a água minando, mas uma característica interessante é que a água mina naquele local, cria um riachozinho, mas se você acompanhar esse riacho poucos metros ou até quilômetros abaixo, você percebe que esse riacho ele ganha volume.
mesmo sem, pelo menos visualmente, ter nenhuma nascente no percurso, ou riachos ou rios caindo dentro desse rio que nasce. Por quê? Justamente por causa dessa característica. Como é uma região justamente propícia, onde o aquífero jorra água naturalmente, ele pelo solo mesmo ele vai ganhando água. E aqui já o caso oposto, não é isso? O caso oposto. Aqui ele se comporta de uma maneira influente. Por que influente? Porque ele influencia aquíferos, outros sistemas subaquíferos, né? Mais ajudantes. É basicamente até um sistema de transferência de água. Para você ver como é que o negócio é muito mais complexo e interligado. Mas vem cá, Diego, você já explicou como é que funciona, de onde surgem os rios, que eles surgem basicamente do aquífero. O aquífero ele se mantém perene com a água da chuva e tem uma porcentagem. Quanto é essa porcentagem mesmo da água da chuva que o aquífero absorve? De acordo com a revisão que a gente fez, a revisão bibliográfica, né, isso varia, né? Alguns estudos mais conservadores colocam como 11% da precipitação ela acaba infiltrando, né? Já outros menos conservadores e com variância de método, né, até 19%. Então, lembrando que todos esses dados, informações, enfim, toda a origem das nossas informações aqui, a gente vai colocar no link abaixo, para quem quiser revisar, tem uns estudos mais complexos. A gente está aqui só tentando resumir o resumo do resumo, só para ser ilustrativo. Tá, e como é que a gente faz para fiscalizar o uso dessas águas? Então, para isso existem os órgãos reguladores, que no caso do estado da Bahia é o INEMA, né? Tem um corpo técnico, né, que faz estudos de pluviosidade, de quanto que entra através de infiltração, né, e quanto que sai através da vazão dos rios, né. Então, fundamentando-se nesse cálculo, né, uma coisa chamada de balanço hidrogeológico, que essa gestão é feita por bacia. Então a gente está situado aqui na bacia do Rio Corrente, né. Então, fundamentado nesse tipo de estudo é que você pode determinar quanto que cada produtor pode tirar ou não. Ou seja, teoricamente está tudo sob controle. Não é isso? Deveria estar, né? Deveria estar. Mas aí que eu volto à primeira pergunta. Porque a gente sabe o seguinte, que o INEMA deu uma autorização, uma outorga de extração de água para a específica empresa em questão, que é a da família Igarashi, de 183 mil metros cúbicos por 14 horas no dia, que daria 106 milhões de litros de água por dia. Traduzindo isso, em comparação pelo volume da água do rio Arrojado, que era o rio em questão, o rio Arrojado ele tem uma média de vazão de água de 50 mil litros por segundo. Ou seja, uma empresa só com 1 mil litros por segundo seria o equivalente a 2% da capacidade total do rio. Extrapolando isso matematicamente, 50 fazendas tirando essa mesma quantidade de água deixariam o rio completamente sem água. Isso fora as que perfuram, porque como a gente viu aqui, a perfuração ela interfere diretamente no nível dos rios, porque tira a água do que abastece o rio. Por isso que também os poços são do controle do INEMA, né? Isso você precisa ter autorização para a mesma coisa. E aí que eu quero chegar. Se uma única fazenda tira 2% da vazão do rio Arrojado, uma única fazenda tira 2%, e a população ribeirinha vê o rio abaixando, isso dados do próprio INEMA, o INEMA ele mantém um histórico da vazão dos rios, dos principais rios da nossa bacia, para aproximadamente 8 pontos diferentes ela faz essa medição, e nessa medição mostra que desde 2014, 2016 foi o recorde mínimo, que é o último dado de 2016. Então a população está correta em ver que o rio está baixando. Aí vê o rio baixando visualmente e com dados que ele realmente está baixando o volume, e a crescente exploração desse recurso. É correto a população afirmar que são eles que estão acabando com a água do rio? Cientificamente falando, a gente pode afirmar isso? Do ponto de vista científico, a gente não pode afirmar diretamente. A gente sabe que contribui, né? Obviamente, porque se eles não estivessem desmatando, se não estivessem tirando água, obviamente ia ter mais água. Mas não dá para afirmar cientificamente nem que eles estão secando e nem o contrário, que eles não têm interferência, enfim. Sim. Alguma interferência eles acabam até tendo. Agora, existem outros fatores, né? Como a questão da distribuição das chuvas no ano, no período, né? Se ela ocorre de forma concentrada, né? Poucos dias com muita chuva, isso favorece o escoamento superficial, então menos água infiltra no sistema aquífero, porque acaba gerando um déficit de água no aquífero, né? Fora isso, você tem também a questão do calor, que tem aumentado significativamente. Muita evaporação.
né? Justamente aumenta a evaporação, então sai mais água do sistema. Mas o que eu posso te dizer é que do jeito que está não pode ficar, né? Devem ter estudos mais transparentes, mais robustos, né? Então, o que Diego está querendo dizer, pessoal, é basicamente o seguinte: quando você se afirma cientificamente, é porque não há dados que provam que, de fato, são esses produtores que estão secando o rio. Óbvio que sem eles o rio estaria com mais água, isso é inquestionável. Agora, quanto é que precisa ser pesquisa? É por isso que o Estado tem que investir em pesquisa, em pessoas como o Diego, para eles poderem levantar dados, informações e avisar. Falou, porque o INEMA ele dá uma determinada outorga, mas às vezes falta fiscalização para saber se está sendo extraído o total. Quantos desses aí estão irregulares? Porque até o pequeno produtor, que a gente sabe que tem dificuldade para conseguir uma outorga, às vezes até o que ele tira para o consumo diário, que é minúsculo, mas precisa estar informado o INEMA, que ele é isento de outorga, mas precisa informar justamente para entrar no cálculo do INEMA. Que a gente sabe que a quantidade é até muitas vezes irrelevante, mas ajuda no cálculo e principalmente fiscalização. E aí que tem que entrar a cobrança estadual justamente para poder aumentar a fiscalização e trazer esses dados até com pesquisas científicas para dizer, não, temos um problema aqui, ou não temos um problema, ou então dizer, não, o principal fator da redução da água foi a mudança climática. Ou então dizer que os produtores rurais respondem por X% na redução desse nível de água, para justamente sair da escuridão e sair do achismo, porque uma coisa para mim é claro, se você aumenta a quantidade de pessoas explorando e no mesmo período aumenta o volume de água, é inevitável fazer relação, mas até que ponto isso pesa, né? E além disso, Marcos, isso é muito importante, né? Mas além disso, as medidas, né, as contrapartidas, as medidas compensatórias, porque na mineração, fazendo uma analogia com a mineração, né, que a água também é um minério, por isso que é chamado de água mineral, né, eles mineram a água. Na mineração, as grandes empresas e até as médias empresas, elas investem em estudos compensatórios, como os planos de recuperação de áreas degradadas. Então, eles não só investem para recuperar aquele local que ele destruiu, eles investem em áreas maiores. Compensa ainda mais. Isso é muito importante o que ele está dizendo, pessoal, que é basicamente a saída para o problema. Porque a gente sabe que, por um lado, o agronegócio ele gera divisa, gera emprego, apesar de proporcionalmente a quantidade de emprego é pequena, mas gera emprego. É importante para o município, é importante para o estado, é importante para o país. Ninguém está questionando isso. Por outro lado, a gente também não pode só esperar que vontade própria, que eles tenham essa consciência ecológica. Muitos deles têm, eu não tenho dúvida disso, mas tem um custo para eles fazer essas contrapartidas. E aí que é onde entra nós, cidadãos, para pressionar os nossos deputados estaduais e futuros deputados para que nas suas propostas inclua a discussão do tema para poder acrescentar esses grandes produtores, esses grandes extratores de água, tanto na superfície quanto no subsolo, de contrapartidas. Uma das formas, que eu acho que dá até para ilustrar nesse gráfico, seria justamente criar barragens nessas regiões onde tem maior infiltração. Obviamente barragens secas, não barragens no rio que já tem problema. Nessas regiões secas, criar barragens em locais estratégicos, porque quando a chuva cai, né, Diego, aquela barragem ela segura e no decorrer dos meses aquela água armazenada ela vai infiltrando. Justamente barragens para aumentando, no caso assim, de filtração, é uma forma muito eficaz de compensar e tem outros métodos também para aumentar essa contrapartida, não tem? Revegetar as nossas nascentes, né, as matas ciliares. E outra medida importante também é investir em educação ambiental, né, na agricultura familiar. Tá envolvendo esses ribeirinhos que estão sendo prejudicados, né, porque muitos deles vivem da pesca ou dependem da água para executar suas atividades em microescala, né? Então, por que não envolver esse pessoal, capacitar esse pessoal? E aí que eu queria também entrar num ponto importante, é que se não fosse essa revolta que houve, que obviamente é questionável porque destruiu propriedade privada, eu acho que isso ninguém acha que é plenamente correto, mas por outro lado, se não fosse essa revolta, nós não estaríamos, por exemplo, discutindo isso agora, não teria tido a repercussão que teve nacionalmente, no nosso estado, não teria tantos deputados falando bem ou mal, inclusive falar mal nesse aspecto também é bom, que chama atenção para o problema. Então, foi um ponto de partida, porque a luta vem de muitas décadas. E mesmo nesse período anterior, era um assunto relegado, enfim, a poucos representantes nossos que tinham, às vezes, a sensibilidade de trazer esse assunto à tona, mas era rapidamente esquecido. Agora eles ouviram um pouco. Agora ouviram que tem que conversar, agora ouviram que medidas têm que ser tomadas. E é esse ponto que a gente quer aqui para encerrar o vídeo, é justamente deixar claro que se não houver cobrança dos nossos representantes, principalmente os deputados estaduais e os que vão se candidatar a deputados estaduais
o tema do meio ambiente, discutir o tema, porque se não discutir é pior. Ainda que a discussão não leve a um lugar, não resolva, etc e tal, mas tem que ser discutido, porque só a discussão que vai trazer a solução para esses problemas, porque do jeito que está é que não pode continuar, né, Diego? Exatamente. Então eu gostaria de agradecer, qualquer falha que tiver, vocês lembrem a gente, precisar de algum outro ponto, a gente pode fazer um outro vídeo, de repente ir a fundo mais em mais algum aspecto. E eu queria também deixar aqui o número para contato de Diego Castro e o meu número para contato, e a gente vai compartilhar isso na minha página de Marlos Batista, cientista político. Gostou? Curte a página, compartilhe o vídeo, é informação a mais. E é isso aí, obrigado, Diegão. Obrigado, Marlos. Até a próxima, amigo. Tchau, falou, pessoal.